Ei, meus queridos, a Bíblia fala de um cara ousado, um cara chamado Elias, um profeta ali que desafiou 450 profetas de Baal e falou assim: o Deus que responder com fogo, verdadeiramente esse é Deus. E de repente os profetas de Baal começaram a fazer sacrifícios, se mutilarem, clamarem, fazerem de tudo e nada do fogo descer. E de repente Elias fala: pode parar, esse Deus aí de vocês, eu acho que deve estar dormindo ou viajando, eu vou mostrar o verdadeiro Deus para vocês. E ele fez um clamor e declarou: só o Senhor é Deus. E o Senhor respondeu com fogo e incendiou aquele altar ali, e todos viram que só o Senhor é Deus. Mas aí que está a grande questão: ele ouviu algo depois disso que deixou-o abalado. Ele ouviu que Jezabel falou assim: ó, pode pegar esse Elias e manda matar. E de repente ele, que tinha derrotado 450 profetas de Baal, ele corre, se esconde e deseja a sua própria morte. Como uma pessoa pode ir de um lugar, de um extremo ao outro? É sobre isso que eu quero falar com vocês, amém? Ei, meus irmãos, Deus é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você é um ser tricotômico, alma, corpo e espírito. E você também tem 3 saúdes que você deve cuidar nisso tudo. Você deve cuidar da sua saúde física, necessariamente. Você precisa cuidar da saúde espiritual e precisa cuidar da saúde emocional. E é sobre essa que eu quero falar com vocês, porque nesses tempos existe uma estratégia do inimigo de bombardear as nossas emoções, os nossos sentimentos, atacando de uma forma violenta. Tudo tem caminhado para isso. O próprio profeta Elias, diante dessa situação, espiritualmente todos perceberam que ele estava bom, que ele ousou confrontar ali e conhecia quem era Deus e tinha uma certa devoção a Deus. Mas o problema era a questão espiritual, a questão emocional dele, a saúde emocional dele. Ele se deixou abater por conta de palavras lançadas por uma mulher. Ele foi se refugiar, falou: oh Deus, eu quero a morte. Ei, como assim? Se ele queria a morte, ele podia ter ficado lá para Jezabel matar ele. Mas o que aconteceu? Há uma palavra que foi lançada ao coração dele, que foi de encontro às emoções. E quantas das vezes, muitas palavras, muitas informações nós temos recebidos que vão de encontro às nossas emoções, que tem nos abalado. E as emoções estão atreladas ao quê? Estão atreladas à nossa alma, meus irmãos. Estão atreladas, sabe ao que mais? Ao nosso subconsciente, que ele representa 88% da nossa mente. E a partir do momento que as informações caem lá, existe a nossa mente, ela é composta de 2 partes, na verdade: o consciente e o subconsciente. O consciente seria o nosso processador, aquilo que a gente vai julgar, interpretar e vai falar o que é certo e o que é errado pra gente, que representa 12% apenas, e os 88%, nosso subconsciente ali, ele vai representar o que? O HD do computador, onde vai ser armazenado as informações. E ali o que acontece? Esse subconsciente seria a nossa própria alma, assim como o próprio Davi, que chegou para diante de Deus: porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus que eu ainda o louvarei. Ele teve um conflito entre a alma e o espírito dele. E aqui o próprio profeta Elias, ele foi abalado nas emoções. E aí há uma estratégia de Satanás. Hoje, atualmente, meus irmãos, como vocês podem ver, a gente tem sido bombardeado com excesso de informações. Antigamente, quando passava um filme, todos assistiam ao mesmo tempo, era aquela cultura massificada. Falar: eu assisti o Rambo, eu assisti Star Wars, eu assisti isso, todo mundo assistia ao mesmo tempo. Hoje tudo é muito customizado, hoje tudo é muito personalizado, e as grandes empresas, a mídia, as redes sociais, através de algoritmos, eles fazem uma leitura do seu indivíduo e eles vão te atacar e vão te bombardear informações em cima disso para você consumir. Você é um produto do meio e você tem que virar uma mercadoria para grandes empresas fazerem você comprar o seu produto. E o Satanás quer que você seja bombardeado também com esse excesso de informações, aquela coisa personalizada. Hoje, quantos não querem customizar a fé, falar: não, eu quero uma fé assim, eu quero assim, aquela igreja não serve por conta disso, e você quer adaptar todo o ambiente, e isso é diabólico, porque isso vai te afastar cada vez mais do Senhor. Ei, você tem que saber qual é a verdadeira vontade do Senhor, a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor para a tua vida. E através disso, como a gente consegue isso? Através da transformação do nosso entendimento. Em Romanos 12:1 fala que você deve prestar um culto, o culto
racional a Deus, se apresentar como sacrifício vivo a Ele. E muitas das vezes a gente quer customizar, quer viver uma adaptação, quer que o Evangelho se adapte a nós, quer que o Senhor se modele às nossas vontades. Há uma necessidade, porque essas grandes empresas geralmente acabam fazendo isso. Eu não estou fazendo aqui uma propaganda contra tudo isso, eu estou falando para você começar a filtrar, porque o inimigo tem roubado a nossa capacidade de filtrar, a nossa capacidade, porque eles estão fazendo o filtro para a gente tem perdido a nossa capacidade de ver as coisas com clareza, de ter resumindo biblicamente, o discernimento em Deus, meus irmãos. Isso é muito sério, ele tem roubado o nosso discernimento, a gente não tem noção mais do que seria certo, do que seria errado, e o que ele tem buscado. Deus, o inimigo, quer que você se distancie do seu propósito em Deus. Então, tudo para resumir, se você distanciar do seu propósito, e existem algumas etapas que ele vai seguindo para chegar até isso. Você reclama que você passa por etapas, por processos, mas até Satanás passa por etapas, e você tem que saber o segredo disso, o processo de Deus, porque tudo começa, a chave de tudo está nas suas emoções, porque se ele ataca as suas emoções, ele vai atacar o quê? Ele vai atacar a tua mente. Para ele atacar a sua mente, ele vai tirar sua capacidade de ter o discernimento em Deus. Se você perde a sua capacidade de ter o discernimento em Deus, você perde a sua identidade em Deus. E se você perde a sua identidade em Deus, você não sabe o propósito de Deus para a tua vida. Olha só, isso é tão forte que em Provérbios 20, versículo 5, fala assim: propósito do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Ei, meus irmãos, que palavra tremenda, palavra libertadora. Existe um propósito, Senhor, que não fica no superficial, estão nas águas profundas. Você tem que se aprofundar, você tem que mergulhar, você tem que se dedicar a buscar esse propósito, Senhor, para a tua vida, porque quando você descobre o propósito, Senhor, isso é libertador. Ele quebra as algemas que nos amarra a esse mundo, mas o inimigo vai fazer com que você não chegue a essas águas profundas, e para isso, como a própria palavra declara assim, aqui ele vai roubar sua capacidade de ter o discernimento que traz à tona esse propósito. Ele vai atacar então que a tua mente, ele vai criar espíritos que aprisionam a tua mente para você não chegar a ter esse discernimento, para não chegar às águas profundas, para não descobrir o propósito de Deus para tua vida, meu irmão. E esse é o grande perigo que existe. Para chegar até isso, existe o ponto-chave, o início do processo para o inimigo, que é atacar aí as tuas e as nossas emoções. O tempo todo ele quer abalar as nossas emoções, eles querem nos deixar ali prostrado, desanimado. Ei, você já conhece a palavra do Senhor? Existe aqui a palavra do Senhor, que é a própria chave. Nós recebemos espiritualmente a palavra do Senhor e recebemos essa chave, mas quantas das vezes você já ouviu tantas e tantas e tantas palavras e aquilo não traz transformação, porque você recebeu a chave, mas existe a fechadura, e a fechadura é a nossa própria mente, meus irmãos, que às vezes está travada, a chave não consegue rodar lá dentro, porque você não teve uma mente transformada no Senhor, você não teve ali as suas emoções blindadas, a sua mente transformada, o seu discernimento claro para entender a vontade do Senhor e o propósito do Senhor, e o inimigo sabe disso, e ele tem usado de estratégias e ciladas e nos roubado justamente isso. Quantas vezes a gente é atacado aí, ó, uma criança de 8 anos recebe mais informação do que o imperador romano em toda a tua vida, e quanto ele vem jogando o seu lixo em cima da gente. Se a gente temos a nossa mente consciente, a subconsciente, ei, o que você precisa então agora? Você precisa da mente de Cristo, você precisa ter a mente transformada em Deus, é ela que nos cura e nos liberta, porque se a gente for basear só na nossa mente racional, vamos acabar caindo nas mesmas ciladas. Por isso que Deus fala: ei, busca a mente do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que vai nos libertar daqui para frente, isso que vai nos blindar, vai nos resgatar a capacidade de ver as coisas com clareza, segundo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso, meu irmão, ser consciente, ser transformado na renovação do seu entendimento, porque Deus vai fazer você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Um forte abraço e um beijo aí no teu coração, meus irmãos.